Vambora. Acabou a música, vambora, vambora. Boa noite. Epa, dei uma chutada aqui no... Chutei aqui o celular, mas tá tudo certo. Vamos continuar. Boa noite. Quem for chegando vai pegando aí o vídeo pela metade, não tem problema não, depois vai ficar gravada. As lives de quinta-feira, elas ficam gravadas, tá? A gente só retira elas para poder fazer uma edição, para deixar só o filé mignon daquilo que foi dito, porque a intenção na live, ela fica um pouquinho mais longa mesmo, que é pra gente poder conversar, pra gente poder participar, interagir, né? Eu vejo os comentários de vocês e aí a gente troca ideia, respondo perguntas. A ideia da live é justamente essa, é gerar conexão. Mas, obviamente, para quem não pôde assistir, a gente sabe que é durante a semana, né? Às vezes a pessoa chegou cansada ali do serviço, tem algum compromisso à noite, tem faculdade, seja lá o que for. E aí a gente deixa essa live gravada sem problema nenhum, porque a ideia é justamente trazer depois essa informação, porque eu acredito de fato que esses conteúdos que eu tenho trazido para vocês aqui, seja por meio das videoaulas ou seja por meio das lives, eu tenho certeza de que são conteúdos de valor, e não é porque você não pode assistir durante a live na quinta-feira que você vai perder essa informação, né? Ela vai ficar disponível, a gente só vai editar ali o melhor da live para poder colocar para vocês. E, bom, a live de hoje, essa é a nossa terceira semana fazendo live, né? Confesso, hoje já rolou uma musiquinha ali no começo, que é mais pra inspirar a pessoa que tá falando mesmo, tá? Pra deixar a energia da gente lá em cima, pra gente começar bem, começar falando com alegria, com energia, né? Porque o tema de hoje é muito importante para o papel do assessor e do consultor, mas é um tema fundamental, tá? Eu não poderia falar de assessoria e consultoria jurídica sem entrar no instrumento que eu vou apresentar para vocês agora, que é o parecer jurídico. É sobre isso que a gente vai falar. A proposta é aprender sobre o parecer jurídico do absoluto zero. Raiz, eu nunca fiz um parecer jurídico na minha vida, nunca fiz um parecer. Como é que eu faço? Eu parto da onde, tá? Então a ideia é apresentar uma estrutura mínima aqui para vocês. Não é tão mínima assim, porque é uma estrutura bem completa, tá? Mas o intuito é justamente fazer você ter essa informação, você ter esse roteiro em mãos, para o primeiro momento que você sentir a necessidade, você for chamado a elaborar um parecer jurídico, você já saiba por onde começar. Então a gente vai falar um pouco sobre a fundamentação e sobre os elementos do parecer jurídico. Mas calma, eu vou maneirar no juridiquês, então não precisa ficar com medo, não precisa parar o vídeo se você estiver assistindo aí no gravado, não precisa parar, não precisa fugir, que eu vou maneirar no juridiquês, eu prometo. Eu quero trazer uma coisa que seja simples de você compreender e que encontre aquilo que você já tem da sua prática jurídica, né? Se eu tô falando com um advogado, e eu pressuponho que eu esteja falando com um advogado, você tem alguma prática jurídica, mas Raiz, eu nunca atuei, eu acabei de me formar, acabei de pegar a minha carteirinha, não tenho um cliente ainda, não tem problema, né? Com certeza você viu prática jurídica durante a sua graduação, então eu quero que você pegue essa fundamentação para que você traga pra gente encontrar o que eu vou passar para você agora em termos de parecer jurídico, tá? Primeira coisa, eu preciso te convencer. Antes de eu te passar qualquer informação que seja, eu preciso te convencer do porquê que é importante você estudar o parecer jurídico. Por que é importante você aprender a fazer um parecer jurídico e não sair fazendo de qualquer jeito, tá? Isso é relevante. Por que eu preciso aprender a fazer um parecer, Raiz? Eu já sou advogado, já sou advogada, eu tô ali tranquila, eu já tô cuidando da minha vida ali, já tenho a minha fundamentação. Por que eu vou aprender a fazer um parecer? Olha, você já sabe essa altura do campeonato que eu falo para pessoas que pretendem atuar com assessoria ou com consultoria jurídica para a administração pública, tá? Esse é o meu público, eu tô falando com você, advogado. Então, eu não posso falar de assessoria e consultoria se eu não falar sobre parecer, sobre o principal instrumento que você vai utilizar durante a tua prática ali da assessoria ou da tua prática de consultoria jurídica, entende? Não tem como porque o parecer é a principal ferramenta que você vai utilizar para manifestar a sua opinião sobre determinado ato, determinado processo que vai chegar nas suas mãos, entende? Boa noite aí para quem tá chegando, oiê! Então eu não posso deixar de falar do parecer jurídico para você, entende? É uma ferramenta indispensável para
você conseguir atuar na prática. Tá, Raíssa, mas eu já sei fazer uma peça processual, né? Eu já sei fazer uma peça, por que eu preciso aprender parecer jurídico? Eu já sei fazer uma petição inicial, eu sei fazer um agravo de instrumento, eu sei fazer uma contestação. Por que eu vou fazer? Eu vou aprender a fazer o parecer. Porque o parecer, ele, como eu te falei, ele é a principal ferramenta na sua atuação extrajudicial. Você vai ser chamado a se manifestar por meio de parecer inúmeras vezes durante a tua atuação, entende? Mas não só o parecer escrito, mas o teu parecer verbal. E é aí que está o pulo do gato. Porque com relação ao parecer verbal, a estrutura que eu vou te ensinar aqui é uma estrutura que você vai mentalizar. Por quê? Porque eu quero que você tenha essa estrutura em mente para o primeiro momento em que você for chamado a dar a tua opinião jurídica sobre um assunto. Você vai trazer essa estrutura, você vai estar com ela mentalizada e você vai conseguir responder com assertividade as dúvidas que vão chegar até você durante a tua prática. Isso é que é importante. Então, se eu tô falando com você, advogado, que você não tem prática, né? Tá capengando aí na elaboração de minutas de peças processuais. Você tá aí, não fez muito, tá um pouco inseguro. Vai servir para você, porque é uma fundamentação que você vai conseguir usar em muitas peças. É uma estrutura que você vai usar em muitas peças, tá? Então, vai servir para você também. Mas, se você já tem uma noção de peça processual, você já tá atuando, né? Você já sabe elaborar essas minutas, também vai servir para você, principalmente para te dar segurança na hora de você responder quando chegar um questionamento para você durante a tua prática na gestão pública. Então vamos lá, já espero ter te convencido do porquê você precisa aprender a elaborar um parecer jurídico, tá? Então eu trouxe uma estrutura muito simples, eu não vou trazer nada visual aqui, porque a ideia da live é justamente a gente trocar uma ideia, tá? Mas talvez durante o vídeo gravado a gente pode colocar alguma minuta aqui, alguma estrutura para você visualizar o que eu tô falando. Mas eu quero trazer para você elementos do parecer jurídico. Então, o que tem que ter nesse parecer jurídico que é importante para a gente conseguir atingir a finalidade? E qual é a finalidade? A finalidade desse parecer é você se manifestar sobre a legalidade de um ato administrativo ou de um processo administrativo. Mas segura que a gente vai falar sobre isso mais a fundo daqui a pouquinho. Agora, falando em relação aos elementos do parecer jurídico, o que precisa ter nesse tal desse parecer, Raíssa? O que precisa ter nesse tal do parecer? A primeira coisa, a identificação dos interessados ali. Como assim, Raíssa? Quem que é? Imagine o seguinte, a gente está dentro de um órgão jurídico de assessoria ali, né, para aquele ente público. Quem que fez essa pergunta? Quem que fez esse questionamento para você? Tá? Para você, ou para o procurador que você assessora, ou para o gestor que você assessora. Quem é que fez esse questionamento para ti? Qual foi o órgão? Qual foi a entidade que solicitou a sua opinião, tá? O que deu origem? Tem algum processo que deu origem a esse pedido, né? Então, se o teu parecer ele está dentro de um processo administrativo, identifica ali o número do processo, coloca bonitinho, processo administrativo número tal, que se originou lá na secretaria número tal. Aliás, o nome da secretaria você vai colocar, né? Por quê? É importante que você identifique quem é que fez esse pedido para você, porque ele integra o todo, tá? Então, vamos começar pela identificação dos interessados ali. Então, de onde veio e se tem um processo que fundamenta esse pedido de parecer, beleza? Mas vamos para o próximo elemento. O próximo elemento que eu quero trazer para vocês é o assunto, a identificação do assunto. Olha, a gente está num momento do direito assim, muito importante para os atos normativos secundários. Se você não sabe o que é um ato normativo secundário, é porque você perdeu a minha videoaula falando sobre isso. Ela tá gravada, tá lá no feed, tá lá no canal do YouTube, e a gente fala especificamente sobre a diferença entre um ato normativo que é primário, a lei mesmo, em sentido estrito, e um ato normativo que é secundário, que é um ato que vai ficar o quê? Subordinado à lei. E a gente fez uma aula bem completa sobre isso, quando é que um ato normativo secundário ele pode inovar no ordenamento jurídico. A gente falou bastante sobre isso. Então o que eu quero falar para você agora é o seguinte: a gente está nesse processo de dar mais peso para os atos secundários, para os atos normativos, para o decreto, para as próprias súmulas administrativas, para os atos administrativos que são praticados. E por conta disso, o que a gente está fazendo? É muito importante que os pareceres eles sejam protocolados e que eles tenham um arquivo disso, entende? Porque você vai utilizar esses elementos depois, seja na sua própria prática ou seja na prática de outra pessoa
pessoa, entende? Então uma outra pessoa pode se valer, pode utilizar do elemento que você fez, que você estruturou ali, ou mesmo você pode ser chamado a responder mais uma vez sobre aquele assunto ali. Então vamos começar dizendo que a identificação do assunto é muito importante para você conseguir retomar aquele parecer depois. E para que depois, veja, por mais que as administrações elas passem, né, a gente tem a característica da República é que esse governo ele é um governo transitório, tá? Isso em todos os entes federativos. Então a gente tem essa característica da transitoriedade. Só que o serviço público, a máquina pública, ela é perene, ela é contínua. Então, mesmo que a gente tenha uma mudança de gestão, o serviço que está sendo prestado ali, ele continua. Então, é muito importante você manter registro daquilo que você está fazendo durante a tua prática, tá? Eu já estou te alertando, porque quando você entrar, eu quero que você tenha isso em mente, tá? Da importância de você estruturar e identificar o assunto ali. Como é que a gente identifica o assunto? Parte sempre da macrozona para a microzona. Então vamos pensar assim, eu tô falando de que matéria? Eu tô falando, sei lá, de direito administrativo, de agentes públicos, eu tô falando especificamente de remuneração, de remuneração e vencimentos de agentes públicos, aí você especifica qual é o assunto, gratificação, tal, entende? Então parte sempre do assunto maior para o assunto menor, isso é importante na identificação do assunto. Então tá. E depois da identificação do assunto, a gente vai para onde? Para a fundamentação do parecer. Aí é que o negócio pega, tá? E é agora que eu quero te passar um elemento, uma estruturação do pensamento que você tem que ter no parecer. Isso é muito importante para você, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Seja para te dar segurança de que quando chegar o momento de você elaborar um parecer, você vai dar conta, né? Seja se você já estiver atuando na área, isso vai te ajudar também. Então eu quero que você pense, em termos de fundamentação, no seguinte: a fundamentação jurídica do parecer tem que começar sempre a partir do pressuposto constitucional. Então vamos pensar o seguinte: existe uma fundamentação constitucional naquele caso? Então vou te dar um exemplo. Se eu estiver falando de competência, então a gente está analisando quem que é a autoridade competente para aquele ato ali. Imagine que essa seja a dúvida jurídica que chegou. Quem que é a autoridade competente? Então, se o secretário tal pode praticar aquele ato. Se a matéria for competência, com certeza você vai encontrar um fundamento na Constituição Federal. Mais especificamente, a hora que a gente estiver falando de repartição de competências, correto? Então, veja a importância de você buscar o fundamento constitucional. Começa sempre por ele. Mas não tem um artigo específico na Constituição falando sobre o que eu quero. Tem algum princípio da administração pública que é fundamental, que está lá na Constituição Federal e que você vai utilizar na sua fundamentação? Então traga esse princípio também e indica o fundamento constitucional. Traga sempre a partir da Constituição Federal para as legislações abaixo dela. A gente já vai falar sobre isso. Então tá. Saindo da legislação, da Constituição, né, do fundamento constitucional, eu quero que você vá para a legislação nacional. Como assim, Raíza? Eu quero que você busque uma legislação nacional que vai dar uma norma geral sobre aquele assunto. Olha, eu não estou falando de uma legislação federal. Vamos diferenciar o que é uma legislação federal para uma legislação nacional? Então tá, a legislação federal, ela é aplicável ao ente à União, melhor dizendo, ao território da União. Então, vou dar um exemplo para você. A lei do processo administrativo federal, a lei 9784, ela é aplicável aos processos da União, aos processos federais. Então, via de regra, os estados e os municípios não vão utilizar aquela lei, porque ela não é uma lei nacional, ela é uma lei federal. Mas existem leis que são editadas na União e que elas têm aplicação para todos os entes federativos, para a União, para estados e municípios e o Distrito Federal. Essa lei, ela é chamada de uma lei nacional. Eu vou dar um exemplo para você, a tão temida Lei 8666. Se você é do direito, você conhece essa lei. Você pode não saber nada do que tem ali, você pode não saber indicar um único artigo ali dentro, mas você com certeza sabe do que ela trata. Por quê? Porque ela é a lei que traz normas gerais sobre licitações e contratos. Ela já está no finzinho da vida ali, ela já vai ser substituída pela 14.133, que é uma lei nova de licitações e contratos, mas ela ainda está vigente, tá? Ela ainda está produzindo seus efeitos.
Então tá, então falando da Lei 8666, o que vai acontecer? Ela vai trazer normas gerais sobre licitações e contratos. Então vamos pensar assim, imagina você está atuando no município, você está trabalhando no município. Lá no município, você pode legislar sobre licitações e contratos? Pode legislar sobre licitações e contratos? Essa foi a pergunta que eu te fiz. Pode legislar sim. O que você não vai poder é contrariar a Lei 8666. Ir de encontro à Lei 8666. Quase que não sai esse número. Por que você não pode contrariar? Porque ela institui normas gerais sobre o assunto. Então, ela traz uma base que precisa ser respeitada em todo o ente federativo e a partir dali é que os demais entes vão legislar naquilo que é específico. Então, aquilo que não está contrariando, eu posso trazer informações adicionais. Beleza, então olha a diferença de uma lei nacional para uma lei federal. A lei nacional ela vai ter aplicação em todo o território nacional, né? Enquanto que a lei federal ela tem aplicação para os processos federais ou para os atos administrativos federais no âmbito da União. Agora, eu tenho que te dizer que assim, a ideia é a gente sempre aprofundar, tá? Sempre dá pra gente ir além no conhecimento que a gente está conquistando. Então vamos ir um pouquinho mais profundo para eu te dizer o seguinte. Existem situações em que a lei federal pode ser aplicada aos estados e municípios? O que você acha? Vou te dar 10 segundos para você responder. Existem situações em que a lei federal ela vai ser aplicada a estados e municípios? E aí, acabei de te explicar a diferença entre uma lei nacional e federal. E agora eu quero saber se a federal, que eu te falei que é restrita à União, se ela pode ser aplicada a estados e municípios. Pode ser aplicada. E não é sempre, tá? Eu tenho que ter uma autorização para a utilização daquela lei. Eu vou dar um exemplo para você. Eu gosto muito desse exemplo, já usei diversas vezes na minha prática, que é a 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Essa lei, já acabei de falar dela para você e falei que ela é uma lei federal. Só que aí, o que acontece? Tem uma previsão lá dentro dessa lei que fala sobre o prazo decadencial para anulação de atos administrativos. Pronto, agora eu tenho certeza que é o momento que eu perdi você, que você sumiu. Não some não, segura aí. Por quê? Porque o prazo decadencial, eu já vou te explicar, tá? Vamos imaginar o seguinte, imagina que a administração pública cometeu um equívoco. E pagou a mais para o servidor. Beleza. Só que ela não pagou e parou, ela continuou pagando por um tempo. E só foi perceber aquele equívoco muito tempo depois, mais de 5 anos depois, vamos botar 10 anos depois. Olha só, quando a administração anular esse ato, é porque ela não poderia estar fazendo o pagamento daquele valor. Ela está pagando de uma forma equivocada, tá? O servidor não tem direito ao valor a mais que ele está recebendo. Quando a administração percebe o equívoco, veja que no meu exemplo eu estou falando que ela só percebeu a cagada, nem sei se eu posso falar isso, tá? Mas só percebeu 10 anos depois. O que vai acontecer? Ela vai anular esse ato, correto? Só que se ela anular esse ato, vai gerar prejuízo para esse terceiro, para esse servidor, por exemplo? Claro que vai gerar, porque ele não deu causa ao erro, tá? Então ele não foi culpado daquele erro da administração e agora ele vai sofrer com a anulação daquele ato ali. E aí, a administração, ela pode fazer isso independentemente do prazo? Ela pode fazer isso 10, 15, 20, 30 anos depois? O que você acha? Parece absurdo, né? Eu exagerei no exemplo que é para você entender o absurdo mesmo. Por quê? Porque aí vem a Lei 9784 e bota uma trava e fala, ó, quando você for anular um ato administrativo e esse ato, essa anulação vai gerar um prejuízo para o terceiro, você segura a tua onda aí e respeita o prazo de 5 anos. É isso que a administração fala. Você só pode anular dentro desse prazo. Passou esse prazo, você viola segurança jurídica, princípio da confiança, princípio da proteção à confiança legítima, boa-fé. Então, é violação de princípio administrativo isso. Então, você, a administração, vai arcar com o teu prejuízo. Isso veio na Lei 9784. Mas eu falei pra você que a 9784 é uma lei o quê? É nacional? Não, eu te falei que ela é uma lei federal. Então, via de regra, eu não poderia utilizar isso nos estados e nos municípios, correto? Mas aí vem o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e edita uma súmula, a súmula 633. Eu acho que é essa, é 633, tenho quase certeza. Depois você confirma aí e vê se é essa mesmo, tá? Mas ele diz o seguinte, ó, você pode aplicar a 9784 aos estados e aos municípios, especialmente com relação ao prazo decadencial,
quando não houver lei específica dentro daquele ente. Vejam que eu falei exclusivamente? Não, eu te falei especialmente. Então eu posso usar 9784 para outros procedimentos que não sejam especificamente do prazo decadencial? Posso, claro que sim. E eu já utilizei esse recurso várias e várias vezes. Por quê? Deixa eu te contar um segredo aqui, tá? No geral, municípios, estados não, mas os municípios, eles não possuem lei de processo administrativo municipal. É importantíssima essa matéria, mas é difícil você ter. Pelo que eu tenho analisado ultimamente nas legislações, agora que tem esse movimento, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, de a gente editar essas normas municipais, mas no geral não existe. E aí? Você pode utilizar 9784 nesses casos? Pode sim, por conta da autorização da súmula que permite que você utilize especialmente com relação ao prazo decadencial, mas não só, tá bom? Então tá, eu já te expliquei a diferença de uma lei nacional e uma lei federal. E eu te expliquei essa diferença para te dizer o seguinte: você tá lá elaborando o teu parecer, você já fez a identificação das partes, você já falou de que assunto você está tratando. Aí você vem para a fundamentação. Na fundamentação, você traz primeiro o fundamento constitucional, depois você vai trazer a lei nacional que se aplica àquele caso. Beleza. Mas se tiver uma lei federal, traga a previsão da lei federal e traga o fundamento que te autoriza a utilizar aquela lei federal, tá bom? Porque senão, a pessoa que está recebendo o teu parecer, principalmente se ela for jurista, ela vai falar, mas isso aqui é no âmbito federal, por que você está utilizando? Então já se adianta e coloca ali o porquê que você está utilizando aquela lei federal, beleza? Mas para por aí? Não para por aí. Eu tô imaginando, eu tô tratando, quando a gente faz um vídeo, faz uma live, isso aí vai pro mundo, né? Vai pro mundo, desaparece e a gente não tem mais controle sobre isso. Então, eu posso estar falando com alguém que vai atuar no município, como alguém que vai atuar no estado, ou alguém que vai atuar até na União. Por que não é mesmo? Então, eu quero só trazer exemplos do município, porque eu quero que você pense em todos os níveis federativos, tá? Eu quero alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir alcançar com essas informações aqui. Então imagina o seguinte, você está atuando lá no município. Lá no município você já veio com o fundamento constitucional, já veio com a legislação nacional e agora você vai vir com o quê? Com a lei local, não é mesmo? Aliás, você vai falar daquele município ali, você está atuando naquele ente público e você não vai falar da lei local? Pelo amor de Deus, me faça esse... Eu ia falar de novo, eu já ia falar palavrão de novo aqui, gente. Eu vou acabar sendo cancelado nessa live. Sei lá se isso é possível, né? Então, e aí você vai trazer a lei local, tá? Que lei local que eu trago, Raíssa? Começa sempre com a previsão da lei orgânica. Tem previsão? A lei orgânica fala sobre aquele assunto ali? Fala. Então traga o fundamento da lei orgânica. E depois, se eu tô falando sobre servidores públicos, tem alguma previsão do estatuto a respeito daquele assunto, daquela temática? Traga o fundamento do estatuto. Se tiver essa previsão, tá bom? Não tem previsão no estatuto, Raíssa, vai para a lei ordinária, né? Se tiver alguma lei ordinária, alguma lei complementar a respeito daquele assunto, vai para lá, beleza? Mas traga sempre, amarra. Veja que quando você traz o fundamento constitucional e tal, lei local, lei nacional, você amarra a tua fundamentação, fica uma fundamentação bonita de se ver, cheirosa, eu chego a cheirar o parecer desse jeito, tá? Então vai fundo e coloca a lei local. Mas aí é o seguinte, a gente não para por aí, tá? Por quê? Porque eu falei que eu ia maneirar no juridiquês, mas eu vou pegar pesado aqui com vocês e ir até onde a gente conseguir. Então agora eu preciso falar com vocês o seguinte, da previsão da gente utilizar atos normativos secundários. Eu não vou te explicar agora o que é um ato normativo secundário, porque eu parei, eu acho que quase umas 2 horas da minha vida para elaborar um parecer, aliás, ó o parecer, ó o ato falho, para elaborar uma videoaula sobre esse assunto, e eu já gravei essa videoaula, já disponibilizei, falando sobre o processo legislativo e sobre a figura dos atos normativos primários e dos atos normativos secundários, tá? Então eu já trouxe essa previsão para você, corre lá e vai aprender sobre isso, tá? Talvez eu consiga contribuir um pouco com a tua prática presente ou futura, se for o caso. Mas então tá, então vamos lá. E aí, qual que é o papel dos atos normativos secundários? Via de regra, ele complementa a lei, falando sobre isso. Via de regra, ele vai complementar o primário, né? Por isso que ele tem essa classificação de ser um ato secundário. Então, o que acontece nesses casos? Traga ele depois de você fundamentar, de você indicar o fundamento do ato normativo primário. Porque estou te falando de um decreto. O decreto está regulamentando o pagamento da gratificação X para aquele servidor, tá? Então vamos imaginar, eu estou
falando, o meu parecer jurídico é sobre o pagamento de uma gratificação, sobre a anulação daquela gratificação. Olha só. Cara, eu já indiquei todo aquele passo a passo que eu te passei, só que tem um decreto municipal falando sobre aquilo. Coloca o decreto, mas se ele for um decreto que regulamenta uma lei, traga a lei e amarre esse decreto nessa lei primária, tá? E se ele for um decreto que inovou? Se ele for um decreto que inovou, ele vai falar sobre extinção de cargos vagos ou organização na administração ali sem criar aumento de despesa ou criação e extinção de órgãos. Já falamos sobre isso também, é o famoso decreto autônomo, tá? Já falamos sobre isso. Então tá, então a gente falou dos decretos, das portarias. E aí, eu te falei no começo do vídeo que os atos secundários, eles estão ganhando muito peso no ordenamento jurídico, sabe? Principalmente a prática administrativa, o costume administrativo, tá? Porque costume administrativo é uma fonte secundária do direito administrativo. Então a gente tem lá a fonte primária, que é a lei, e as fontes secundárias, que é a doutrina, a jurisprudência e o costume. E quando a gente fala de costume, não é o meu costume em casa, tá? Eu tenho costume de assistir, sei lá, um episódio de Chicago Fire todo dia, e aí esse meu costume eu vou levar para a administração pública. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é a prática reiterada ali na administração pública a respeito daquele assunto, tá? Quando não contraria a lei, obviamente. Então, olha a importância do teu parecer ser bem amarradinho, porque esse parecer, ele ganhou um novo destaque no ordenamento jurídico, sabe? Agora, ele integra o que a gente chama de princípio da juridicidade, então ele tem peso. Na hora do gestor público tomar a decisão dele, ele tem que avaliar, inclusive, os atos administrativos e, inclusive, o parecer que você vai fazer. Então, pelo amor de Deus, não vai errar, tá? Pratica nem que você tenha que praticar em casa, sozinho ali, com situações hipotéticas, mas pratica, porque esse ato é muito importante para a atuação do gestor público. Mas então tá, então já falamos da Constituição, da legislação nacional, viemos com a legislação local, eu trouxe os atos secundários, o decreto, falei sobre tudo isso, e aí eu amarrei a minha fundamentação, correto? A minha fundamentação está pronta. Só que é o seguinte, eu quero que você saiba que quando a gente fala de fundamentação jurídica, gente, tem um negócio que me dá pavor, mas me dá pavor, eu chego a coçar. É ver uma peça processual, independentemente do que seja, de 20, de 30 páginas, sem necessidade. Sem necessidade. Você quer ver? O advogado coloca lá, vai pegar uma peça e ele coloca 6 julgados falando a mesma coisa. Coloca 5 doutrinas falando a mesma coisa. Um monte de assunto. Aí ele vai falar, ele vai lá para a filosofia do direito e traz. É bonita uma peça dessa, essa fundamentação? É linda, mas para o espaço acadêmico. Aqui, cara, a peça processual é um instrumento prático. É isso, você tem que pensar a tua peça processual, e tô falando do parecer também, tá? Como uma ferramenta, um machado que você usa, sabe, pra você ir lá, sei lá, quebrar uma árvore, sei lá se a gente quebra a árvore com machado, mas um instrumento. Você vai carregar mais peso do que o necessário? Não, então, cara, não faça isso com quem tá lendo teu parecer ou com quem tá lendo a tua peça processual. Coloca ali o fundamental, o essencial, cara, só isso, entende? Faça uma fundamentação caprichada, bonita, mas não vai também fazer um negócio excessivo, sabe? Desnecessário, porque não agrega em nada na tua fundamentação. Se você souber encaixar, eu falei muita coisa pra você aqui. Essa fundamentação parece simples, mas ela não é. Você encontrar todos os diplomas normativos que falam sobre aquele assunto não é uma coisa simples, tá? Então, faça o básico bem feito que já tá de bom tamanho. E aí, a gente vai para a última parte do parecer, que é a parte mais importante. E eu vou te contar um segredo, vou até abaixar aqui. É a parte que vão ler, tá bom? Vou falar bem baixinho aqui, ó. A parte final da tua peça processual, no geral, é a parte que vão ler. Você quer ver um exemplo? Se você atua ou já atuou no judiciário, você já fez um estágio lá no TJ, no fórum da sua cidade? Pergunta pro juiz, pro assistente do juiz, pergunta se ele lê a peça toda. Não vou julgar, tá? A gente não vou falar que é todo mundo, mas o que eu tô te falando é que a conclusão é de extrema importância, porque aquele parecer, a gente falou no começo que o parecer ele tem uma finalidade. Então, você precisa concluir, fechar toda a sua fundamentação lá no finalzinho, tá? Que é a conclusão do teu parecer jurídico. A conclusão do teu parecer, e agora eu quero estimular um pouco a tua imaginação, tá? Se você tá fora da administração, você não trabalha com administração, nunca trabalhou, não sabe o que eu tô falando, eu vou te falar situações que chegam
aceito, tá? Na sua mesa como assessor, como consultor, enfim. O que acontece ali? Pode chegar um problema para você no seguinte sentido. Olha, eu preciso, sei lá, vamos imaginar um procedimento licitatório, tá? Pode chegar para você um parecer para você analisar o prosseguimento ou não daquele procedimento licitatório, tá? Então, se dentro da fase interna há viabilidade de continuar aquele procedimento ou não. Veja que nesses casos, se você diz que tá tudo certo, beleza, você fundamenta e segue, né? Nem precisa de tanta fundamentação porque tá tudo adequado ali, a menos que tenha uma situação peculiar ou não. Mas se você fala que tá tudo errado, ou que ele não pode seguir, tem sentido você falar, não pode seguir com esse procedimento e não falar mais nada? Pelo amor de Deus, tem sentido você fazer um negócio desse? Você falar assim, ó, não vou seguir com esse procedimento licitatório, não pode, tá tudo errado. E ponto, morreu ali. E não indicar o que tem que ser corrigido? Não tem lógica um negócio desse. É a mesma coisa de eu chamar você pra conversar, né? E aí você fala assim, e aí, Isa, tá tudo bem com você? Tá tudo péssimo. E morro o assunto. Já pensou? Você já pensou se eu faço um negócio? Gente, não faz um trem desse com o ansioso, porque o ansioso morre, ele não aguenta. Você tem que contar qual que é o problema, você tem que continuar, tá? E é a mesma coisa que acontece na conclusão do teu parecer. Cara, se você tiver com um parecer jurídico ali concluindo pela impossibilidade de seguir aquele procedimento, indica bonitinho ali por que não pode prosseguir, tá bom? Faça isso por você e por quem tá lendo o teu parecer também, pelo amor de Deus. Só que assim, ó, falei que eu ia mais fundo, né? Então eu vou mais fundo. O que acontece? Não necessariamente a situação que vai chegar para você é simplesmente para você analisar o prosseguimento ou não de um procedimento. Pode chegar uma situação assim para você, ó. O gestor chega para você, eu vou falar baixinho agora. O gestor chega para você e fala assim, ô Raíza, a gente tá com um problema. Quando ele chega assim, ele tá com problema, e agora? O que você faz? Aí ele vai te falar qual que é o problema. Qual que é a tua função naquele momento? Analisar a saída. É isso que você tem que fazer juridicamente, o que pode ser feito para resolver aquele problema. Lembra daquele caso que eu te falei, daquele exemplo que eu te dei? Cara, pagamento equivocado de uma gratificação por 5, 6, 7 anos. Você vai analisar, existe prazo decadencial? Existe algum entendimento jurisprudencial, né, que é obrigatório, que é vinculante sobre aquele assunto? A gente já falou sobre isso aqui no canal também, né? A gente já falou sobre o pagamento indevido para servidor público, quando é que tem que devolver, quando é que não devolve, já falamos sobre isso aqui. Mas então tá, e aí o gestor chega com um problema para você. Veja que aí o teu nível de conhecimento é forçado um pouquinho mais. Por quê? Porque nesse momento ele te dá o problema e você tem que analisar a saída. E quando eu falo em saída, gente, o papel, né, de quem atua com gestão pública é muito complexo, porque ele não analisa só a legalidade do assunto, ele também tem que compatibilizar aquela saída com a análise de mérito. A análise de mérito é muito importante. Então o servidor, o gestor, ele vai trazer para você o problema e você tem que apresentar uma saída para aquilo. Então veja que o negócio é um pouquinho mais embaixo. Mas existe ainda uma situação pior, tá? No meu entendimento é pior, que é o gestor dizendo assim, olha, eu preciso implementar tal política pública ali, eu preciso daquele resultado. Aí ele chega para você e te dá o resultado. E aí, meu filho, você que se vire para achar uma solução jurídica para adequar aquela conduta ali ao ordenamento jurídico, entende? Então ele quer um resultado lícito, obviamente, pelo amor de Deus, é disso que a gente tá falando aqui, tá? Ele quer um resultado e você tem que propor solução ou soluções jurídicas para poder alcançar aquele resultado ali, tá? Então, a figura do assessor, gente, eu vou bater nessa tecla enquanto eu tiver voz, tá? A figura do assessor, a figura do jurista que trabalha na administração pública, que trabalha com controle interno, tá? Gente, é uma figura importantíssima. Olha, pode alavancar o serviço, pode colaborar para alavancar, de fato, a prestação de serviço público. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que um jurista que se propõe a entrar na administração e trabalhar com gestão pública mesmo, ele pode levar o trabalho do gestor lá em cima, né? Porque ele garante a segurança, mas mais do que isso, a ideia do gestor, e é o que eu bato muito na tecla, a ideia do assessor, é você inovar, sabe? Você buscar ferramentas jurídicas novas para você poder implementar. Você quer ver uma coisa que não se falava há pouco tempo atrás? Não se falava pouco, tá? Não é que não se falava. Sobre a participação do terceiro setor na administração pública. Gente, esses dias o Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, fez uma live, acho que de umas
horas, assim, só falando das organizações sociais que prestam serviço na área da saúde aqui no estado de Santa Catarina e linkando todas as organizações sociais, né? Então é quase como se quase que metade da descentralização ali do serviço de saúde pública fosse para OS, entende? Então a importância de você se atualizar, de você inovar nas ferramentas jurídicas para trazer soluções novas para o gestor. Porque o gestor que você está assessorando, ele está olhando ali os vizinhos. Ele está vendo que ali o município tal, que o estado tal, que eles implementaram. Ele vai querer saber por que eu não posso implementar isso aqui. Então não adianta você ficar ali, morrer grudado com as suas ferramentas. Não, eu li 8666, eu vou morrer grudado com ela. Não vai adiantar. Você tem que trazer soluções jurídicas inovadoras, entende? Então o papel do gestor é muito esse. Então quando a gente fala da conclusão, até agora eu te falei dos interessados, do assunto, da fundamentação e agora da conclusão, tá? Sempre pensa o seguinte, apresenta a proposta, né? Apresenta a saída, se for, pode prosseguir ou não pode prosseguir. Se manifeste sobre isso, se não pode prosseguir, seja claro, seja objetivo, por que não pode prosseguir e o que tem que corrigir. Dê essa saída ali para o gestor, tá? E traga também informações, traga soluções. Se tiver mais de uma solução para aquele caso concreto, apresente as duas soluções e deixa para o gestor decidir. E agora eu quero falar que é muito importante a gente entender qual que é a relação do assessor. Quando eu falo assessor, eu quero que você entenda assessor/consultor, tá? Qual que é o papel do assessor e do assessorado nessa relação aí de parecer jurídico. Porque assim, essa fundamentação que eu passei para vocês é uma fundamentação que vocês vão poder usar sim escrito, é uma ferramenta escrita para você manifestar a tua opinião jurídica ali, fundamentada, embasada sobre aquele caso concreto, tá? Mas também é uma fundamentação que você tem que ter na cabeça, porque essa fundamentação você pode falar ela verbalmente, entende? E isso é muito comum. Eu vou te dizer, eu arrisco dizer, é claro que a partir de uma experiência muito limitada, que é de uma pessoa, né? Eu não posso falar de 50 outras pessoas, mas que o momento em que você é chamado para se manifestar verbalmente, ele é muito mais recorrente do que você se manifestar só ali na escrita, entende? É muito mais recorrente. Então é bom que você saiba onde é que você vai fundamentar. Aí, agora alguém vai pegar esse trecho aí e vai falar assim, você tá dizendo então que na hora que eu for participar de uma reunião, sei lá, eu tenho que fazer todo esse esqueminha que você me falou, esse roteiro, e explicar a fundamentação nacional. Não! Na hora da reunião, a pessoa quer a conclusão, mas para você chegar a essa conclusão, você tem que ter esse roteiro em mente, entende? Porque você vai ter que extrair a sua fundamentação de algum lugar. Então, a importância da conclusão. Mas assim, vamos continuar aqui. Só pra gente finalizar, falando do papel do assessor e do assessorado, dessa relação. Que você viu, né? Eu acho que ficou claro aí pra vocês que é um roteirinho longo, né? E não é uma coisa simples de fazer. Aliás, é simples, mas não é fácil, né? Porque a gente tem que ter, de fato, muito conhecimento para poder falar sobre isso. E esse conhecimento vai sendo adquirido com o tempo, tá? A gente não precisa entrar em desespero. Mas o que eu acho que é muito importante, que com relação ao papel do assessor, é fundamental, gente, é indispensável que o assessor jogue limpo com o gestor. No seguinte sentido, coloca todas as cartas sobre a mesa. O que pode ser feito pode, o que não pode ser feito não pode. Com as saídas, se tem mais de uma saída, coloca sobre a mesa. E explica qual é a decisão, qual é o caminho que ele pode seguir, quais as consequências que podem vir de cada uma das decisões. Porque o papel, gente, do órgão de assessoria jurídica, ou mesmo de um consultor, não é tomar a decisão. A decisão não é tomada pelo assessor, a decisão é tomada pelo gestor, mas o papel do assessor é fundamentar essa decisão, é entregar para ele um processo orientado de tomada de decisão. Então não adianta, às vezes, você falar assim, pelo perfil do gestor, eu acho que ele não vai gostar disso aqui. Beleza, fala para ele, existe essa possibilidade aqui, a decisão é sua. Se você ir por aqui, a consequência é essa, se você ir por aqui, a consequência é essa. E aí, a decisão ela vai vir muito dependendo do perfil do gestor, entende? Tem gestor que é mais propenso ao risco, né? Então ele busca soluções mais inovadoras e tal, ele não espera tanta manifestação de órgão de controle anterior, né? Então manifestações sobre casos semelhantes, ele arrisca dentro, obviamente, de uma certa segurança, e tem gestores que são mais seguros, entende? Que são mais, nesse aspecto, é uma decisão do gestor, mas o teu papel é orientar o processo de tomada de decisão, entende? Isso é muito importante. E o papel do gestor, não tem como falar sobre parecer jurídico e não entrar nesse assunto, que o papel do
gestor, gente, é dar um pouquinho de tempo, de prazo para esse pobre coitado desse assessor. Porque vocês viram o que eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês, gente, olha o passo que tem. É fundamento constitucional, é legislação nacional, legislação federal, gente, é difícil demais. Então, dê um prazo para esse pobre coitado, no seguinte sentido, tá? Do que eu tô falando? Se você tem uma decisão muito complexa, então eu tô pressupondo aqui que eu tô falando, sei lá, que esse vídeo chegou em algum gestor, tá? Eu tô pressupondo isso. Se você tem uma decisão que é muito complexa para ser tomada, não deixa para você pegar a opinião jurídica, o parecer jurídico em cima do laço. Não faça isso, tá? Por quê? Porque o papel do assessor é te dar segurança, cara. É isso que é o papel do assessor, entende? É ele analisar, cara, o que pode ser feito dentro da legislação. O que pode ser feito, o que não é arriscar. Eu brinco, né, que o papel do assessor é fazer você não ir preso, entende? Por quê? Porque, claro que é uma brincadeira exagerada, mas é pra te mostrar que essa relação ela tem que ser harmônica, entende? E essa relação harmônica ela é justamente para trazer essa segurança para ambas as partes. Porque o parecerista, ele também pode responder pelo ato. A Lindbe, ela fala do agente público que responde pessoalmente pelos seus atos, em caso de dolo ou de erro grosseiro. Então, o parecerista que cometeu um erro grosseiro no seu parecer também pode ser responsabilizado, entende? Afinal de contas, a decisão do gestor vai ser fundada na opinião dele. Então, existe responsabilidade também. Então, se você tem uma decisão muito complexa para tomar, cara, dá um tempo. Eu tô brincando, mas é verdade, dá um tempo para esse pobre coitado, porque às vezes o coitado tá ali se tremendo de medo de te dar a resposta assim de cara, porque ele sabe que tem implicações, tá? E todo mundo que leva de fato o trabalho a sério, que se preocupa de fato em entregar um trabalho sério, coloca os riscos sobre a mesa também, entende? Porque ninguém tá aí sendo leviano com o trabalho, né? Ninguém tá sendo leviano. Então, essa é a importância. E aí, o que eu queria, assim, fechar, né, pra gente concluir sobre parecer. Você vai falar, ai, Raíssa, eu nunca nem trabalhei com gestão pública, não tô trabalhando com administração e eu tô com um pouco de medo porque você já me assustou, tá? Você me assustou, você falou aí da responsabilidade do parecerista. Pensando bem, eu tô achando que eu vou ficar de boa aqui no meu trabalho, que eu não vou pensar, não vou nem ouvir o que você tem pra falar. Olha, meu querido, nesse aspecto, eu não tenho como te falar outra coisa, tá? Se você tá procurando um processo que não envolva nenhum tipo de risco, sabe? Não tem risco nenhum, que não tem decisão, porque onde tem decisão tem risco. Meu conselho pra você é procurar um trabalho de planta. Tá, pode parecer um pouco brusco, mas não é não. Porque todo processo, gente, decisório, toda tomada de decisão envolve um risco. Tá? Esse risco ele pode ser em maior ou em menor grau e existem medidas que a gente pode adotar para mitigar esse risco. Agora que existe risco, tá? Então não adianta falar para você não, pode entrar tranquilo, ó, vai como se não houvesse amanhã, vai lá, ó, deixa a vida te levar e não vai ter problema nenhum em relação a isso. Pode ir, se você tem dúvida, fala mesmo assim, não se preocupe em fundamentar. Tira a decisão da sua cabeça, das vozes da cabeça, não tem problema nenhum. Eu não vou falar isso pra você, porque eu seria leviana com o meu trabalho e com o seu, entende? Então, faça as coisas de uma forma cautelosa, sem sombra de dúvidas, mas não deixe de atuar, não deixe de fazer por conta do risco, tá? Porque o risco ele vai existir em todo o processo de tomada de decisão. Se você, obviamente, não quer passar a tua vida inteira recebendo decisões só de outras pessoas, né? Ou levando a vida com base só em decisões que outras pessoas vão tomar, em algum momento você vai ter que entrar em decisões, você vai ter que entrar nesse processo, assumir o risco e falar, beleza, eu vou arcar. Mas, como eu não tô tão tia malvada hoje, eu vou te dar uma dica que é uma coisa que eu sempre uso pra mim, tá? Uso de fato pra mim mesmo, que é como é que eu mitigo o risco de um erro grosseiro ou de um erro que pode não ser enquadrado como grosseiro, mas que pode trazer muitas consequências. Como eu mitigo esse risco? Como que eu faço isso? Eu faço isso a partir do estudo aprofundado de princípios, tá? Embasando as minhas opiniões técnicas em princípio. Por quê? Porque a administração pública, ela tem uma forma de pensar diferente demais da iniciativa privada. Então, quando eu internalizo essa forma de pensar, é muito mais fácil pra mim, entende? Por quê? Porque eu consigo pensar, beleza, eu nunca vi nada parecido sobre isso, nada. Mas eu sei que tem princípios administrativos aqui, que se eu ir por eles, eu vou conseguir ter uma lógica na minha fundamentação, entende? Então, invista em estudar
estudar princípios. Na verdade, essa parada de investir em estudar princípios, eu posso falar isso pra você, gente, pra qualquer coisa que você vai fazer. A parte que a gente mais negligencia no direito administrativo é a parte inicial. A parte que a gente fala sobre sentidos da administração, princípios administrativos. Gente, é extremamente negligenciada essa parte. Eu sei porque eu já dei aula disso e as pessoas não gostam, tá? Elas não gostam mesmo, parece que você tá levando a pessoa pra forca. Mas não é isso, gente, é porque é uma parte fundamental pra prática, sabe? Pro momento em que você vai estar ali atuando de fato. Então, invista no estudo dos princípios, tá? Não negligencie esse estudo, não. Vai ser muito importante para você. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Na verdade, a minha ideia é fazer uma série de vídeos sobre princípios administrativos voltados para a prática, tá bom? Eu queria orientar a prática mesmo. E só pra gente finalizar, eu já ia esquecendo aqui de um caso que aconteceu. Como foi importante para mim, na hora de analisar o parecer jurídico, ter essa estrutura na cabeça, principalmente com relação a equívocos da administração pública, tá? Que são comuns, equívocos que não foi você que cometeu, que não foram pessoas que você conhece, pessoas há muito tempo atrás. Por quê? Eu vou te dar esse exemplo aqui que aconteceu. Chegou uma situação na minha prática um dia de uma servidora que ela tinha passado num concurso público para 40 horas. Essa servidora, ela passou num único concurso, então ela fez uma única prova e o cargo dela era um cargo de 40 horas. Só que para quem não é da administração, existe a possibilidade de eu ter duas lotações, que era o caso dessa servidora. Ela era professora e ela tinha duas lotações. Então ela trabalhava, sei lá, de manhã, 20 horas ela trabalhava numa escola e mais 20 horas ela trabalhava em outra escola. Isso é uma possibilidade de eu ter lotações distintas. Mas na hora dela ser empossada no cargo, né, na hora que ela passou no concurso, ela foi lá assumir, isso há muitos anos atrás, tá? Então posso falar assim, sem medo de... há muito tempo atrás. Quando ela foi assumir, o que fizeram? Matricularam ela em dois vínculos. Então é quase como se ela tivesse feito dois concursos diferentes. Então imagina, eu sou professora, aí eu passo num concurso lá no município de Florianópolis, 20 horas. Só que eu posso acumular outro cargo público de professora? Posso, acumulação lícita que a Constituição Federal permite. Aí eu passo em um outro concurso no mesmo município de professor 20 horas também. O que acontece? Eu não vou ter um vínculo só, eu vou ter dois vínculos, entende? Porque eu entrei 2 vezes na administração. E isso tem implicações previdenciárias, porque ele vai recolher nos 2 vínculos e a contribuição vai ser diferente, entende? Beleza, só que o que fizeram com essa servidora? Ela tinha uma matrícula de 40 horas, mas matricularam ela em 2 vínculos de 20 horas cada, em vez de fazerem uma lotação diferente para ela. Só foram perceber o equívoco, só foram perceber isso quando essa servidora foi aposentar, gente. Olha o tempo que se passou. Essa servidora foi aposentada, já estava no finalzinho já da carreira dela. Aí ela bateu lá no órgão da autarquia previdenciária, aliás, no órgão não, lá na autarquia previdenciária, e falou, olha, eu quero minha aposentadoria e tal. E aí eles falaram, tá, mas a senhora vai ter que escolher um vínculo, a senhora não pode aposentar nos 2. E aí, para piorar a situação, o que aconteceu no caso dela? Ela tinha progredido ela pulou um nível, aliás, pulou um padrão numa matrícula e não pulou no outro. Então ela estava com a remuneração diferenciada em cada um dos vínculos. Gente, vocês não têm noção da dor de cabeça que isso daria para ela. Ela perderia metade do valor dela, porque a contribuição foi diferenciada, o valor, a remuneração seria diferenciada. Então, essa situação concreta chega, tá, na mesa de um assessor diariamente. E aí, o teu papel é analisar o seguinte, que eu até dei um exemplo para vocês. É uma situação que chega só o problema, entende? Chega o problema e a tua função achar e propor a solução jurídica para o caso, sempre pensando em princípios administrativos. Qual foi o primeiro princípio que me veio à mente naquele caso? Proteção da confiança legítima. Essa servidora, não foi ela que cometeu o equívoco, não foi ela que se matriculou em duas matrículas, não foi ela que cometeu o erro. E não poderia ser ela a arcar com prejuízo naquele caso. Então a administração pública tinha que adotar uma solução para beneficiar. O que foi feito? Qual foi a solução jurídica proposta? A decisão não foi minha. A proposta saiu, né, da equipe, mas a decisão não foi minha.
mas foi acatada a nossa solução jurídica, que era unificar as duas matrículas, tá? No vínculo de maior remuneração. Então ela acabou, é como se ela tivesse contribuído sempre 40 horas no vínculo de maior remuneração, tá? E essa foi uma solução para corrigir um equívoco da administração pública face ao interesse do administrado. Mas isso só foi possível, né, essa luz de entender como é que a gente vai fazer isso e tal, a partir de princípios administrativos. Então eu não quero que você tenha medo de errar na tua prática, tá? Eu sou advogada, eu não tenho prática na administração, eu tô começando agora na consultoria, né? E eu já entendo, já tenho uma base de administração, então, mas eu tô entrando num assunto específico, inclusive até esses dias fiz um vídeo e coloquei ali, acho que não foi ao ar ainda, que se tiver muita gente pedindo, se vocês tiverem interesse, eu quero falar sobre quando que a administração pode contratar consultoria jurídica, tá? Porque a administração, ela tem um órgão oficial de representação, judicial e extrajudicial. Quando é que, mesmo tendo esse órgão, quando que ela pode contratar um advogado para prestar uma consultoria jurídica? Eu vou falar sobre isso também. Mas tem que assistir o vídeo que vai sair semana que vem, tem que deixar like lá, e aí se tiver os likes que eu pedi ali, os likes que eu coloquei de meta, e a gente fala sobre esse assunto, tá? Mas o fato é que não tenha medo de arriscar, tá bom? Por conta do que parece ser complexo. Você só vai ganhar segurança, né, na hora de você se manifestar, né, de você se posicionar frente ao gestor, tal. Você só ganha essa segurança na hora que você se expõe, tá? Na hora que você se submete a situações assim. Então não tenha medo, posso te falar com toda certeza. Não tenha medo de se expor. Começa sempre fazendo aquilo dentro, na proporção daquilo que você está aprendendo, tá? Com certeza esse é um caminho que vai te garantir muito sucesso aí, e comprometimento sempre em aprender mais, comprometimento sempre em melhorar. Essa que é a importância. A gente está encerrando a live de hoje, mas não sai ainda não, que eu tenho um pedido para te fazer. É o seguinte, eu tô travada nos 97 inscritos lá no canal do YouTube. E eu quero chegar a 100 inscritos ainda finalizando essa semana. Então até amanhã, tá? Até sábado, vamos colocar aí, até sábado. Eu quero finalizar os 100 inscritos, gente. Eu passei mais de um ano segurando para lançar um canal no YouTube, tá? Porque eu pensava assim, tem minha mãe, meu pai, o Jordão, tem meu sogro, minha sogra e meu cunhado, né? Tem uns amigos ali mais próximos, eu acho que não vai dar nem 10 pessoas. Então eu não fazia esse canal no YouTube por causa disso, sabe? O medo de não ter adesão das pessoas. E a gente já chegou, esse canal tem o quê? 2 ou 3 meses, a gente já chegou a quase 100 inscritos. Eu tô muito feliz por causa disso. Pode parecer um número pequeno, mas pra mim é uma conquista enorme. Agradeço demais. Então se você tá aqui, se você tá aqui comigo, tô vendo que tem gente aí na live, vai lá. Eu preciso de mais 3 inscritos essa semana, tá? Porque a gente quer completar, bater essa meta aí de 100 inscritos essa semana. E enfim, esse foi o nosso debate, né? O nosso diálogo de hoje sobre o parecer jurídico. Eu vou me deixar aqui à disposição para ouvir vocês. Alguém tem alguma pergunta? Ou se quiser me mandar no direct também, tá, gente? Muito obrigada de verdade. Eu posso dizer que agora, né, que passou um pouquinho do medo de fazer live, tá? Eu tava morrendo de medo, mas agora passou. E cada semana que eu venho aqui fazer mais uma live, eu me sinto muito feliz, muito alegre, de verdade. Meu coração tá alegre de estar vindo aqui fazer essa live pra vocês, de trazer conteúdo. Cada vez que eu sento na frente da câmera agora pra gravar, eu coloco intenção naquilo ali, eu coloco energia, eu coloco alegria, porque eu espero que do outro lado vocês estejam sentindo isso, tá? Essa semana eu coloquei nos stories, já tô finalizando, calma. Eu coloquei nos stories essa semana que quando eu tava ali só nos bastidores, ali, só na plateia mesmo assistindo, né, amigos meus postando e tal, principalmente quando eram questões profissionais, eu curtia, eu escrevi um comentário e eu falava, cara, será que essa pessoa tá entendendo, tá sentindo, né, que eu tô vibrando por ela aqui? Será que o meu comentário tá passando essa energia? Porque eu pensava nisso, sabe? Será que ela tá sentindo? Porque às vezes pela rede social a gente é tão impessoal, né? E agora que eu tô nessa posição de fazer conteúdo, né, quase que diariamente, eu tô sentindo exatamente isso, sabe? Eu vejo um comentário, ou alguém me manda alguma coisa ali no privado, e eu realmente sinto caixinha de pergunta, toda a manifestação que vocês fazem, né, você sente a vibração, sabe? Você sente a energia da pessoa te mandando aquele carinho, te mandando alegria. Então eu espero que do outro lado vocês também estejam sentindo, tá? E eu espero poder despertar. Se eu conseguir converter uma pessoa para gostar de administração pública, começar a entrar e fazer um trabalho de excelência, se eu converter uma pessoa, eu já vou ter
me realizado aqui dentro do que eu pretendo fazer, tá? Então, obrigada de verdade quem ficou até agora. Mas é isso, gente. Muito obrigada, tá? Mais uma vez, ó. Um beijo. Toda semana, toda quinta-feira, às 20 horas e 12 minutos tem live aqui. Ah, eu vou começar a fazer no YouTube também. Mas sai daqui, já corre lá no canal do YouTube, já dá a sua inscrição lá, porque eu quero bater 100 inscritos essa semana. Tchau, tchau, galera!